Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos amados, nesse momento nós vamos ouvir a mensagem da parte de Deus através do nosso diácono Julião. Meus irmãos, que fiquem atentos àquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você nessa noite. Evite qualquer movimentação agora no momento da mensagem, porque é o momento que requer a maior atenção dos irmãos. Diácono Julião. Amém. Sauda-me do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta noite aqui, tem alguém que está feliz? É motivo mesmo de a gente se alegrar. Porque desde o princípio, aqui, tudo começou, Deus já... Eu creio que não será diferente. Porque o mesmo Deus que operou no princípio, Ele vai operar agora de novo. E fico grato a Deus, porque sempre Deus, Ele vai dar aquilo que a gente está necessitando, a gente está precisando. E eu creio que cada um de nós somos necessitados. Eu sou necessitado, vocês são necessitados. Nós estamos aqui essa noite aqui, não porque nós somos bons, mas por causa da misericórdia do Senhor que nos alcançou. Quero agradecer o presbítero Vanderlei por confiar, que Deus abençoe o presbítero, que Deus venha te usar, nosso pastor, que Deus venha abençoar o Senhor, todo o corpo de obreiro, que Deus venha abençoar. Irmão, vamos ficar em pé em João capítulo 10, versículo 11, tema da campanha. João capítulo 10, versículo 11. Amém? Amém? Glória a Deus. Vai dizer assim: tema: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Repito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Podeis assentar. Senhor Deus, eterno Pai, que estás no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta noite, Deus, eu peço que o Senhor venha crescer e que eu venha diminuir, que o Senhor venha aparecer, que o Senhor venha ensinar, que o Senhor venha falar através da Tua palavra. Deus, nós somos necessitados da Tua palavra, porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és o nosso Criador, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor sonda os nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse tema aqui, irmão, ele vai me chamar a atenção acerca de uma coisa, de um princípio. É que Jesus, ele vai afirmar uma coisa muito importante. Jesus, ele vai falar acerca do bom pastor. Jesus vai dizer uma certa feita, não apenas para o seu discípulo, mas toda a multidão que estava ali. E naquela multidão estava discípulo escolhido por Jesus, estava pessoas que estavam naquele momento para poder criticar Jesus, como fariseus, saduceus e escriba. A Bíblia vai falar que Jesus, ele vai afirmar uma coisa, falando: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O que vai me chamar a atenção é que Jesus, ele vai usar uma coisa, uma palavra lá do Oriente Médio acerca dos pastores da antiguidade. Observe que
Jesus, ele vai falar acerca dos pastores. Existia naquele tempo, ainda hoje tem, pastores que cuidavam de ovelha. E na pasto, aonde os pastores ficavam com as suas ovelhas, Jesus vai falar que no meio existia um aprisco. Se a gente prestar atenção, o aprisco também naquele tempo era de pedra, um círculo. E Jesus ele vai afirmar uma coisa, que as suas ovelhas, ela ficava dentro daquele aprisco, para não ser atacada por nenhum coiote ou por nenhum. E Jesus vai falar naquele momento que o pastor de ovelha, ele ficava vigiando as suas ovelhas. Ou seja, quando o pastor de ovelha, ele contava as suas ovelhas que estavam no pasto, levava para o aprisco. Se a gente prestar o pastor do Oriente Médio, ele dormia em um lugar. Aonde? Ele dormia na porta do aprisco. Porque tem um aprisco e tem a porta. E os pastores dormiam, vigiando, para que nenhum mal ou algum bicho viesse atacar as suas ovelhas. Se a gente prestar atenção, a ovelha, ela é teimosa, ela é frágil, ela simplesmente atende só o seu pastor. Outra pessoa ela não vai atender, ela não vai ouvir. E Jesus, ele trazendo da antiguidade, falando em parábolas para os seus discípulos e aquela multidão, ele vai dizer a seguinte forma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. O certo é que Jesus está afirmando uma coisa que ele é e era, ainda hoje permanece. É que, em verdade, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus falando que ele é a porta das ovelhas, porque simplesmente ele era o dono. Ele que cuidava, ele queria agregar, ele queria juntar. Mas só que Israel esperava outro pastor. Israel não esperava Jesus, como ele veio simplesmente. Isaías capítulo 53 vai dizer que o povo não viu nele nenhuma formosura para que se agradasse dele. A Bíblia vai falar que Jesus ele vai afirmar que é o bom pastor, simplesmente dizendo que ele conhece as ovelhas. E Jesus trazendo da antiguidade, aquele tempo que os pastores ficavam nas portas, Jesus vai falar que ele é o pastor das ovelhas, que cuida, que precisa das ovelhas para poder cuidar. Ovelha é bicho que muitas vezes desobedece o seu pastor. E Jesus vai falar que ele era o bom pastor. A gente podemos ver que só o bom pastor ele vai cuidar e vai dar a sua vida para as suas ovelhas. E Jesus ensinando isso, naquele momento existiam pessoas que estavam questionando acerca de Jesus falar que ele era um bom pastor. Como pode esse homem falar que ele é um bom pastor? Porque o bom pastor, ele vai se doar para a ovelha. Ele vai amar a ovelha. O aprisco é esse aqui. A ovelha somos nós. Jesus é o bom pastor. Porque a Bíblia vai falar que o ladrão ele veio e destruir. Existem pessoas que se vestem de pastores, mas literalmente é lobos, devoradores de ovelha, da lã das ovelhas, que machuca, que fala palavras que muitas vezes machuca a ovelha. E como a ovelha, além dela ser sensível e ser teimosa, muitas vezes ela sai do aprisco e vai para fora. Eu quero te dizer, esta noite, Jesus manda dizer para cada um de nós
que Ele é o bom pastor. Ele tem colocado pessoas para poder cuidá-lo, para poder te proteger, para poder guardá-lo. Observe, quero conjecturar. Se alguma pessoa de fora te chamar, você vai ouvi-lo? Você vai atrás dele? Você não vai, porque ele não é o teu pastor. Mas terreno, existem pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem, que Deus tem colocado para poder fazer a diferença. Algo tem de precioso dentro desse aprisco. Primeiramente, eu quero te dizer, foi aquele que te agregou aqui dentro. O que te agregou aqui dentro se chama Jesus Cristo, o bom pastor. Jesus Cristo, Ele é o bom pastor que tem colocado pastores para poder cuidar das suas ovelhas. Você tem pastor que cuida de você. Primeiramente o celestial e segundamente o terreno. Existe um pastor terreno que está aqui, que conhece você e você conhece o seu pastor. É porque Deus tem confiado, é porque Deus tem colocado nas mãos dele. Eu te dizer, observe que Jesus, Ele é o bom pastor e Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus, Ele quer simplesmente agregar pessoas que estão fora do aprisco, para que venha se salvar, para que venha agregar e ficar juntas. Jesus, Ele intercedeu, Ele intercede por nós. A Bíblia vai falar que Jesus, falando esta palavra, que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém lá atrás, antes dele, fez isso, a não ser Jesus. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, Ele vai profetizar algo que ia acontecer futuramente. Ele vai dizer que era o bom, que é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. Assim aconteceu com ele. Israel esperando outro Messias, o Messias que viesse para poder vencer, derrotar, para poder acabar com o que estava acontecendo, que Roma governava Israel. Mas só que a mesma palavra messiânica, os profetas falando de Messias, ele vai dizer que esse Messias também, ele ia ser humilhado. Ele ia ser simplesmente odiado pelas pessoas. Então ele esperava algo diferente. Ele esperando algo diferente, que o Messias ia vir e ia derrotar Roma. Mas verdadeiramente Israel precisava desse Messias. Porque é da forma como Deus quer. É da forma como Deus quer. Não da forma como o homem quer. Então Jesus veio e Jesus mostrou algo diferente para o povo de Israel. Mas só que o povo de Israel não quiser. Mas o povo de Israel não quis acolher o Messias. E Jesus, ele vai falar: ovelha, aquele que entrar por mim, entrará, achará pastagem e sairá. Eu quero te dizer, aqui dentro, igreja, você entrará. Aqui dentro você achará pastagem. Aqui dentro você vai ter o livre-arbítrio de adorar o Senhor. Aqui dentro você vai ter a oportunidade de conhecer o Messias verdadeiro. Aqui dentro você vai ter a oportunidade de estar guardado na asa do Senhor. Porque aqui dentro é o aprisco. Aqui dentro é aquilo que Jesus tem falado. Porque Ele é o verdadeiro pastor. Ele é aquele que o profeta Isaías tem profetizado acerca dele. Eu quero te dizer, o bom pastor esta noite se encontra aqui. Ele é o bom pastor. A Bíblia vai falar em Mateus capítulo 23, versículo 37, que Jesus, ele vai, uma certa feita, olhar para Jerusalém e vai dizer assim: Jerusalém, cidade que mata os profetas, que são te enviados. Aí ele vai dizer: ah, Jerusalém, como eu queria te reunir, todos vocês, como uma galinha reúne os pitinhos debaixo de suas asas, mas você não quiser. Eu quero te dizer, o desejo de Jesus era poder reunir Israel, era que Israel congregasse, aceitasse Jesus como Messias. Mas só que Israel não quis. Mas só que Israel
resolveu rejeitar e esperar o Messias que ia vencer Roma, que ia vencer toda aquela escravidão. Eu quero te dizer, somos bem-aventurados porque temos aceitado o Messias. Não somos melhor do que Israel, mas estamos também da promessa de Deus porque temos aceitado o Messias. Porque o bom pastor, ele se entregou e deu a vida pelas suas ovelhas. Esta noite nós estamos aqui é porque o bom pastor, ele tem se entregado definitivamente por cada um de nós. A Bíblia vai falar que Jesus queria reunir o povo de Israel, mas a maioria do povo não quis. A maioria do povo não desejou Jesus, por causa simplesmente das profecias messiânicas que ele deu de uma forma, até por um lado eles entenderam, mas de outra forma eles não entenderam, porque esperava algo mais relevante, algo que ia beneficiar Israel. Mas Deus, ele faz o melhor para mim e para você. Não é porque Israel não aceitou Jesus que a salvação também não foi para ele. Assim como Israel e gentil, a Bíblia vai falar que todos nós devemos aceitar o Messias, porque o próprio Messias, ele voltará pela segunda vez, porque o próprio Messias, ele voltará em glória para trazer aquilo que nós lutemos até o fim. A Bíblia vai dizer que Jesus ele conhece as suas ovelhas. Jesus conhece cada um de nós. E assim simplesmente também o nosso pastor terreno, ele conhece cada um de nós. Ele sabe que está fraco, ele sabe que necessita de ajuda. Eu estou falando do pastor terreno, não o pastor celestial, porque o celestial sabe de tudo. Eu estou falando terreno. O pastor terreno, ele conhece todos nós. E o pastor terreno, ele sabe daquilo, muitas vezes, quando Deus toca no coração dele, o que a gente necessita. Esta noite estamos cada um aqui agregado. O que Jesus queria era isso. O que Jesus quer é isso. Que a gente venha ouvir o nosso pastor. Que a gente venha ouvir a palavra e guardar. Porque assim como ele se entregou, assim como ele foi e é o grande e o poderoso pastor, esta noite ele manda dizer para você que ele pode dar a salvação para cada um de nós. Não é porque Israel não aceitou Jesus que a gente também não vai aceitar Jesus. Eu quero te dizer, somos privilegiados porque temos aceitado Jesus. Somos necessitados porque Deus, ele tem olhado para nós e viu que nós somos necessitados e dependemos de Jesus Cristo. A Bíblia vai falar que Israel não quis Jesus. E o povo gentil abraçaram Jesus. O povo gentil aceitaram a palavra. O povo gentil, ele quis Jesus para si. A palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus, ele ensinou o seu povo como deve ser, como a gente deve fazer, porque o bom, ele vai fazer uma coisa muito interessante na nossa vida. Ele vai se entregar para cada um de nós. Ele vai se doar, porque é fato, falar, muitas vezes podemos até falar, mas se entregar como Jesus se entregou, não tinha como, não tem como. Alguns historiadores bíblicos vai dizer que aonde Jesus ele começou a carregar a cruz, vai dizer que Jesus ele levando aquela cruz, não era como se fosse daqui como aqui nesse mercado. Jesus ele caminhou vários e vários quilômetros até chegar no lugar chamado Gólgota, lugar da caveira. E naquele momento ali tinha pessoas que eram comerciantes. Se a gente prestar atenção e se a gente ver, abaixar no YouTube, se a gente prestar atenção, a Via Dolorosa hoje tem comerciante, pessoas que vendem coisas. Vai fazer que Jesus carregasse a cruz para que o povo viesse a zombar de Jesus Cristo. Mas simplesmente Jesus fez isso para poder se cumprir aquilo que foi dito pelos profetas lá atrás. E o povo começou a escarnecer de Jesus.
Eu quero te dizer, igreja, se hoje a gente passamos por dificuldade, muitas vezes a gente reclamamos, a gente murmuramos, mas não é nenhum texto que Jesus passou. Vamos se colocar no lugar de Jesus pelo mesmo minuto. O que Jesus fez? Jesus carregando aquela cruz, indo a um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, e as pessoas carnecendo de Jesus comerciante ali em Israel, na Via Dolorosa, e o povo olhando para Jesus e dizendo para ele: agora salva, você não é o Messias. Eu quero te dizer, o que nós estamos passando e o que nós passamos não é nem aquilo que Jesus passou. A gente sentiu o que nós estamos sentindo. O bom pastor, ele se entregou carregando aquela cruz. O bom pastor, ele vai levar aquela cruz até um lugar chamado Gólgota, e lá ele vai ser martelado a sua mão para poder redimir muitos pecados daquelas pessoas que estavam ali em Israel e próprios nossos pecados. Mas a Bíblia vai falar que o bom pastor, ele se entregou e ele morre. E ele morrendo, a Bíblia fala que Jesus, ele morre na sexta-feira e Jesus ressuscita ao domingo. Eu quero te dizer, é maravilhoso, porque aquilo que ele falou, ele cumpriu. Aquilo que ele disse para o seu discípulo, se cumpriu. Mas só que Israel não acreditava. A certa feita, Jesus dá o livro para ele, em Isaías capítulo 6, ele vai ler a passagem, aonde o próprio profeta messiânico, Isaías, vai dizer dele. E Jesus pega a palavra e vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E quando Jesus ele fala isso, Jesus ele diz que naquele momento se cumpriu a palavra do profeta Isaías. Aí que o povo ficou amoroso, aí que o povo não queria Jesus. Como pode um homem desse falar de si mesmo, que o Espírito do Senhor está sobre ele, que Deus escolheu ele para poder trazer as boas novas de salvação? As coisas de Deus, quem vai entender somente Deus. Se Deus quisesse que não acontecesse aquilo, não iria acontecer. Mas naquele momento, quando o Messias ele lê aquela passagem de Isaías 53, começa a se cumprir aquilo que o profeta messiânico vai falar do Messias. Agora eu quero te dizer, igreja, o nosso Senhor Jesus ao céu, o grande sentado à destra de Deus, o grande pastor que falou, ele cumpriu. A Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 13, versículo 20, que Jesus é apresentado como grande pastor. Por que é apresentado como grande pastor? Porque o que ele falou lá atrás, em João capítulo 10, vai cumprir lá em Hebreus, que o grande pastor se entregou, Jesus se entregou ao povo, que o grande pastor, ele voltará pela segunda vez. Hebreus capítulo 3, versículo 20. E também Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, capítulo 5, versículo 4, que Jesus é apresentado como supremo pastor, o que voltará pela segunda vez, e vai galardoar o seu povo. Ele voltará com o seu galardão. O supremo pastor, o pastor lá de João capítulo 10, galardoando cada um de nós, aquele que permanecer. Então o que eu quero dizer para a igreja, que Jesus ele venceu a morte, que Jesus cumpriu aquilo que ele falou, que o grande pastor se entregou por cada um de nós, que o grande pastor ele voltará pela segunda vez, que o grande pastor ele voltará trazendo o galardão de cada um de nós, que o grande pastor ele é a porta das ovelhas, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Assim também acontece com o pastor terreno. O pastor terreno conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Jesus está dizendo esta noite: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pela sua ovelha. Porque o ladrão veio matar, roubar e destruir. Porque o mercenário ele foge. E quando o mercenário foge, a ovelha dispersa. Observe que o mercenário, pessoas que não amam as ovelhas, mas a pessoa que se diz ser pastor,
ela simplesmente tira a lã das ovelhas, ela machuca as ovelhas, ela pega aquilo das ovelhas que vai beneficiar ele, e quando o lobo aparece, ele foge. O mercenário foge. O pastor não. O pastor celestial não. E nem o pastor terreno. Porque o pastor terreno, quando ele conhece as suas ovelhas, quando chega pessoas de fora, vestido de pastor, querendo atacar as ovelhas, chamando as ovelhas, o pastor, ele não vai deixar. É para isso que Deus tem enviado pessoas para poder liderar cada um de nós. Esta noite Jesus tem liderado, tem colocado pessoas, porque nós citados de pastores, de líder, para poder ter uma hierarquia e disciplina. Esta noite Jesus manda te dizer que Ele é o bom pastor. E o bom pastor esta noite tem se entregado para vocês. O bom pastor esta noite se encontra aqui, porque o bom pastor ele tem dado a vida pelas suas ovelhas, porque o bom pastor ele profetizou que ia acontecer e aconteceu, porque o bom pastor nesta noite ele se encontra aqui para dar aquilo que você necessita. É necessário nós que somos ovelha buscar o grande e o poderoso pastor, porque ele voltará pela segunda vez galardoando as suas ovelhas. Esta noite Jesus ele tem mostrado para nós que Ele é o verdadeiro pastor. Mesmo que Israel ele não quis, ele não aceitou, mas bem-aventurado aqueles que têm aceitado o Messias, mas bem-aventurado aquele que tem atraído para si. Isaías capítulo 55 versículo 6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. É necessário que a gente venha buscar o pastor. É necessário que a gente venha invocar o nome do pastor. Porque o grande pastor supremo está sentado à destra de Deus. E toda a autoridade foi dada para ele. Porque o pai conhece o filho e o filho conhece o pai. Porque o pai sabe que o filho, ele necessita. Porque o pai deu toda a autoridade para o filho. E Jesus tem toda a autoridade em suas mãos. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro que foi levado. Jesus é o Cordeiro que voltará. Existe, sempre vai existir, tanto faz, celestial como terreno, uma hierarquia e disciplina. E essa hierarquia e disciplina, a gente tem. Assim como o filho respeitou, como o filho obedeceu a ordem do pai, ele vai dizer aqui mais embaixo: o meu pai me deu autoridade. O meu pai não deu fazer isso. Eu quero te dizer, existe uma hierarquia e disciplina. Se o teu pai, se o teu pastor, se o teu líder te mandou, vai. Porque é constituído de hierarquia e disciplina. É porque existe lei. Lei celestial e lei terrena. Jesus, como um bom pastor, ele se entregou. Esta noite eu convido a igreja para poder ficar de pé. Jesus, como um bom pastor, ele vai quebrar todos os protocolos. Ele vai mostrar que não é daquela forma que devia adorar a Deus. Mesmo eles sendo judeus, mesmo a qualidade dele, para pessoas que eram religiosas naquele tempo, que falava e muitas vezes não cumpria, que orava em praça pública, mostrando para as pessoas que eram mais crentes do que o outro. Jesus veio quebrar todos os protocolos sobre isso. O bom pastor, ele veio. O bom pastor, ele ensinou. O bom pastor, ele morreu. Jesus, ele é um bom pastor. Jesus, ele é a porta das ovelhas. E Jesus conhece cada um de nós. Esta noite eu convido a igreja para orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus como um bom pastor, o Senhor tem nos ensinado acerca daquilo que devemos fazer. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que esta noite tem pessoas, Pai amado, que tem tomado para si, como o Senhor um bom pastor, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele cuida de cada um de nós. Ó Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor
Que o Senhor venha ensinar, Pai, cada um de nós, que devemos, Pai amado, amá-lo, Pai, as ovelhas, que devemos, Senhor Deus amado, tirar do nosso coração, muitas vezes, quando a gente falhamos, Pai amado, e caímos em tentação acerca, Pai amado, de não, Pai amado, contribuir aquilo, Pai amado, que devemos contribuir, não só, Pai amado, financeiramente, mas como também, Pai amado, com o amor. Deus, o Senhor tem nos ensinado acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, e toda autoridade o Senhor tem dado para Ele, para poder fazer aquilo, Pai, que o Senhor tem ordenado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscita, Deus amado, sonho, ressuscita pessoas, Pai amado, que tem, Pai amado, precisado de algo precioso, que só o Senhor pode dar, porque o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor tem dado a vida pelas suas ovelhas. São as ovelhas necessitadas. Muitas vezes, Pai, somos, Pai amado, muitas vezes somos, Pai amado, aquelas pessoas, Pai, que necessitamos de uma força, Pai, que o Senhor vem nos ensinar acerca daquilo. Ó Deus de Israel, ó Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, somos ovelhas, Pai, que muitas vezes somos teimosas. Assim como o Senhor tem nos ensinado, Pai, restitui cada um de nós, a nos ensinando aquilo que devemos fazer, para não tomar atitude precipitada, atitude que muitas vezes pode levar nós para o caos. Ó Deus de Israel, eu profetizo nas nossas vidas, Deus, que o Senhor vem nos ensinar aquilo, Pai, que é verídico, Pai, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Ó Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, que o Senhor vem dar aquilo que nós necessitamos, que é somente a Tua palavra, a palavra da salvação, a palavra que liberta, porque aquilo o Senhor já tem feito, dado a vida por cada um de nós. E estamos esta noite em Teu aprisco, porque aqui é um lugar de rir. Mesmo que nós saímos daqui, Deus, a gente vai pastar, a gente vai para o nosso lar, a gente vai para o nosso serviço, mas à noite nós se reunimos no aprisco, e o pastor, ele conta de cada um, se está faltando, que alguém está necessitado. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos enche da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Por isso, meus queridos, estaremos dando os avisos e já concluindo o culto nessa. Deus abençoe nosso diácono Juliano, que nos trouxe essa substância da mensagem. Os irmãos acompanharam a nossa live, que Deus